O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 663. O navio de fusão. Este recipiente criado pela mistura do azul e do vazio. Mesmo quando Seong Ji-han tentou analisá-lo antes de usar o poder de observação, ele não conseguiu compreendê-lo completamente. Eu também pensei que era extraordinário naquela época, mas, em um mundo que apareceu transformado em números e letras após usar a análise, o fato de apenas Yeon-se parecer normal parecia estar relacionado a isso. Seong Ji-han se aproximou dela e examinou o navio de fusão de perto. Isso é. O recipiente de fusão foi imediatamente compreensível, talvez porque sua autoridade de luz tenha se tornado muito mais forte. Seong Ji-han piscou enquanto olhava para o recipiente misturado com azul e vazio. É semelhante ao mundo misto e contaminado de Ashoka, não é? Mundo misto e contaminado, que se tornou um ponto de apoio para resistir à luz do ser transcendente. O legado da Ashoka, onde o chão foi tingido de azul escuro depois que um lótus azul floresceu. Ainda foi a força motriz que permitiu a Seong Ji-han resistir na arca. Mas como poderia o navio de fusão de Yeon-se? Como poderia ter propriedades semelhantes às da Ashoka? Seiya, você acredita no budismo? Budismo? Sim. Não, eu não tenho uma religião. Espere, se eu tivesse uma, seria a igreja de Sang Ji-han? Ei, estou falando sério. Mas tio, se você sair assim, você pode realmente começar uma religião. Você já está sendo reverenciado como o salvador da humanidade em todo o mundo, você sabe. Yeon-se disse isso enquanto olhava para o brilhante Seong Ji-han. Ele franziu a testa com as palavras dela. Mesmo a irmã de repente falando formalmente comigo, isso realmente poderia acontecer. Seong Ji, que ficou cada vez mais intimidado pelo brilhante Seong Ji-han com o passar do tempo. Embora Yeon-se não tenha ficado tão intimidado por Seong Ji-han, provavelmente devido ao Fusion Vessel. Mas as pessoas comuns provavelmente reagiriam de forma ainda mais extrema do que Seong Ji. Eu deveria evitar encontrar pessoas tanto quanto possível e ir direto ao encontro do administrador negro. Seong Ji-han pensou isso enquanto examinava o Fusion Vessel novamente. Mesmo olhando melhor, o navio de fusão tinha propriedades semelhantes ao mundo contaminado misto. É claro que a estrutura detalhada era um pouco diferente, mas a essência era semelhante. O mundo misto e contaminado era sobre o desdobramento de um mundo presente turvo, não era? Ashoka descreveu o mundo misto e contaminado como uma imagem mental distorcida. Originalmente, os praticantes buscavam uma terra pura, Jodo, a partir da terra contaminada, Iedo. Este era o caminho normal para a iluminação, mas Ashoka, que pensava que não deveria estar na terra pura, foi na direção oposta desta iluminação. Ele conseguiu manifestar um presente turvo. Mas para que isso esteja claramente presente no corpo de Yeon-se como um recipiente de fusão. É por isso que apenas Seiya parece normal mesmo quando eu uso análise? Seong Ji-han olhou para frente e para trás entre Yeon-se, que parecia uma pessoa normal, e Seong Ji, cujo corpo estava mais da metade transformado em números e letras. Seong Ji, que parecia ser composta de um código complexo. Vendo não apenas Seong Ji, mas todo o mundo ao redor aparecer dessa forma, Seong Ji-han pensou. Então é por isso que foi chamado de servidor. Pela primeira vez, ele sentiu claramente que este mundo nada mais era do que o servidor 4212. Até agora, mesmo ao se conectar ao servidor e retornar à Terra original, ele sentia que não havia muita diferença no sentido da realidade em comparação com a arca. Agora a sensação é completamente diferente. O mundo que ele viu depois de absorver as autoridades dos isolados da arca. Definitivamente parecia virtual. Até agora, simplesmente não parecia real porque era tão elaborado quanto a realidade. À medida que o mundo parecia diferente, havia algo mais que ele sentia. O RD disse que eu mudaria se olhasse para o mundo do mesmo nível dos olhos de Mitra. A expressão de Sang Ji-han endureceu quando ele olhou para Sang Ji. A visão de sua irmã, que o criou como uma mãe depois que seus pais faleceram precocemente, era mais estranha do que nunca. Ainda mais do que quando ele a conheceu na época em que ela era a bruxa do vazio. Em vez disso, vendo Seong Ji agora cheio de códigos, ele sentiu uma sensação cada vez mais intensa de alienação. Se ele continuasse vendo o mundo dessa maneira, as estruturas que compõem uma casa e minha irmã de sangue podem começar a parecer semelhantes. Se até mesmo Seong Ji fosse assim, como as outras pessoas apareciam? Seong Ji-han achou que o aviso de URD sobre a perspectiva de Mitra foi mais fatal do que o esperado. Mesmo nesse breve momento, a percepção que ele tinha da irmã estava mudando. Se mais tempo passasse, exceto Yeon-se, que parecia normal, ele poderia perceber os outros seres apenas como códigos inúteis. Isso é sério. Ele havia planejado organizar um pouco seus pensamentos em casa antes de conhecer o administrador negro, mas isso não funcionou. Seong Ji-han sentiu que não havia nenhum benefício em permanecer aqui por muito tempo em seu estado atual. Acho que preciso sair de novo. Ok, tome cuidado. Quando Seong Ji-han disse que estava indo embora,
Seong-Jia inconscientemente recuou e educadamente se despediu dele. Yeon-se olhou para ela perplexo. Mãe, por que você está falando formalmente com o tio? Ah, certo, eu fiz isso sem pensar. É porque o tio está brilhando. Devo ser mais educado também? Não, apenas fique como está. Seong-Jihan riu disso e disse. Antes de ir, vou pegar um pouco do Fusion Vessel. Oh, ok, você pode levar muito se quiser. Não, só preciso de uma amostra. Swish. Ele absorveu parte do Fusion Vessel de dentro do corpo de Yeon-se. Então, os dados de análise do Dom, vaso de fusão, foram adquiridos. Você deseja atualizar os dados do Fusion Vessel para o sistema Battle.net? Uma mensagem perguntando se ele queria fazer upload de dados sobre o Fusion Vessel apareceu diante dos olhos de Seong-Jihan. A janela de mensagem do sistema não mostra código. Ao contrário do cenário do servidor 4212, que era todo coberto de código, Yeon-se e a janela do sistema não pareciam diferentes de antes. Seong-Jihan olhou atentamente para a mensagem do sistema por um momento, então. Não há necessidade de atualizar. Ele pressionou, não, na janela de mensagem e acenou para sua família. Bem, então voltarei depois de cuidar de alguns negócios. Tudo bem, você terminará logo? Por quê? Eu estava pensando que poderíamos jantar juntos depois de muito tempo. Jantar? Sang-Jihan sorriu e balançou a cabeça. Não tenho certeza de quando terminarei. Vá em frente e coma sem mim. Isso é uma pena. Tudo bem, tenha uma boa viagem, tio. Yeon-se acenou alegremente enquanto dizia isso. Tome cuidado. Seong-Jia se esforçou para falar casualmente com Seong-Jihan. Ele olhou para as reações contrastantes de sua família por um momento. Então. Vamos. Ele saiu de casa mais cedo do que o planejado. Para conhecer o administrador negro. No espaço vazio do universo. Você chegou. Quando Seong-Jihan chegou aqui. O administrador negro de capacete roxo cumprimentou-o como se estivesse esperando. Você sabia que eu estava vindo? Sim, parabéns pela sua vitória sobre o RD. O capacete inclinou a cabeça no ar ao dizer isso. Seong-Jihan torceu o canto da boca ao ver isso. É uma honra receber uma reverência do grande Mitra. Eu não sou Mitra, sou apenas uma IA pertencente à Arca, responsável pela exclusão de dados. É assim mesmo? Ainda se apresentando dessa maneira? Seong-Jihan olhou silenciosamente para o capacete roxo por um momento. Zing. Ele repassou a cena que testemunhou ao aprisionar o RD na prisão do tempo. Nele. Este comete más ações. Clarão. O capacete roxo piscando com uma luz forte e... Ah, pare de besteira, Mitra, no final é você quem está fazendo isso. A figura gritando de RD ao ver isso apareceu. A aparência do capacete combinava perfeitamente. Seong-Jihan apontou para a tela e perguntou novamente ao administrador negro. Administrador negro, você vai negar que este é você? Você usou a prisão do tempo. Excelente. O administrador negro assentiu com satisfação e disse. Este sou realmente eu. Você não tenta negar quando apresenta evidências, Mitra. No entanto, eu não sou Mitra. Mitra é um ser perfeito. Eu era apenas uma ferramenta para realizar o mal. Seong-Jihan bufou com essas palavras. Mitra, devo dizer para você parar de mentir como sua filha? Eu não sou Mitra. Parece que ele continuaria dizendo isso. Seong-Jihan sorriu com a resposta teimosa do capacete. Tudo bem, então vou chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, Jackson. Um antigo nome esquecido. Como você soube disso? Um membro da nova humanidade me contou. Eu vejo. O administrador negro olhou silenciosamente para Sang-Jihan. Uma forte luz roxa brilhou dentro do capacete. Bem, então vamos acabar com as gentilezas e ir direto ao ponto principal. Certo, pare de fingir ser uma IA e prepare-se para lutar. Sang-Jihan disse enquanto retirava a chama azul. Prepare-se para lutar? O administrador negro questionou como se tivesse dito algo estranho. Não tenho intenção de lutar. O que? Você é minha obra-prima e finalmente um verdadeiro companheiro. Por que eu lutaria com você? Que bobagem você está falando sobre companheiros? Eu também sou deste servidor. A origem não importa. Os seres do servidor ou da humanidade original são igualmente inúteis para mim. Mais importante. Clarão. Pela primeira vez, dentro do capacete roxo, uma luz branca pura brilhou, fundindo-se em algo parecido com um globo ocular. O que importa é que agora você possui a mesma autoridade que eu. Vendo o olho de luz aparecer dentro do administrador negro, a autoridade da luz dentro de Seong-Jihan ressoou em resposta. Então, Zing. Incluindo a análise, que ele vinha tentando não usar conscientemente, as autoridades de luz que ele internalizou foram ativadas aleatoriamente, acionando com força o poder da luz branca. Perdendo momentaneamente o rumo em meio à luz explodindo dentro dele. Eka, quanto tempo você vai se mudar sozinho? Ele rapidamente recuperou os sentidos e começou a controlar as habilidades violentas. Ufa! À medida que a energia azul se espalha, suprimindo a luz. Você ainda não é um companheiro perfeito, mas é apenas uma questão de tempo.
O administrador negro observou isso com uma atitude relaxada. Com seu comportamento sugerindo que era inútil resistir, Sang Jihan franziu a testa e perguntou. Então os Arc Isolates não estavam armazenando habilidades necessárias ao ser transcendente, mas sim as habilidades de Mitra, afinal. Isso mesmo. Por quê? Passar por todo esse problema. Para essa pergunta. É simples. O administrador negro prontamente forneceu uma resposta. Porque eu precisava de um verdadeiro companheiro para compartilhar o excelente trabalho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.